Mas eu queria hoje falar com vocês, já que é um tempo tão importante esse que o Senhor tem nos dado, de comunhão, de relacionamento, para ouvirmos a sua voz, para ouvirmos a sua palavra. Eu queria compartilhar com vocês a razão da existência deste projeto tão extraordinário do nosso Pai, que quando viu o homem perdido, sem rumo, sem direção, sem caminho, morto em seus delitos e pecados, como diz a Escritura, Ele nos deu na pessoa do seu Filho Jesus um sentido da vida. Mostrou-nos qual o propósito que Ele tem para a existência humana. Qual é a nossa identidade? Como filhos de Deus, qual o projeto para o qual nós somos criados? O que é que Ele deseja de nós? Nós não somos uma criação ocasional. Não somos uma criação que o Senhor descuidou-se e nós viemos à existência. Não. Nosso Pai teve um propósito, teve um projeto. Ele quer abençoar esta terra. Ele quer ver implantado nesta terra o seu reino, o seu domínio. Ele quer ver neste mundo a expressão da sua glória. E quando falo em glória aqui, significa a sua santidade, expressão do seu amor, expressão do seu caráter, da sua vida pessoal. Nosso Pai quer reviver sua vida através dos filhos que Ele criou, eu e você. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma oração que o apóstolo São Paulo fez. Ele fez uma oração por um grupo de pessoas que havia, como vocês, tido uma experiência de transformação. Haviam se constituído numa igreja lá em Filipos, uma cidade que o apóstolo São Paulo fora até lá e implantou naquela cidade um projeto abençoador naquela cidade. Quando o carcereiro de Filipos teve um encontro fantástico, especial, com a graça de Deus, com a pessoa de Jesus, e quando o apóstolo São Paulo foi libertado da cadeia, naquela madrugada memorável, diz a Escritura que o carcereiro tomou Paulo e Silas, seu companheiro de prisão e de viagem, e levou-o para a sua casa. E então lá na casa do carcereiro, toda a sua família, pela madrugada, renderam-se a Jesus, converteram-se ao Senhor Jesus, foram transformados pela graça de Deus. E ali foi uma pequena célula que iniciou-se, como estas células que vocês estão também desenvolvendo, os pequenos grupos de comunhão, de relacionamento, de pastoreio, de edificação, de crescimento, de aliança, de relacionamento sólido. Então, Paulo vê crescer naquela cidade de Filipos uma igreja que começou no corpo do teu Filho Jesus. Abençoa-nos assim, cobre-nos com teu amoroso sangue, enche-nos com o teu precioso amor e capacite-nos a vivermos em justiça e santidade todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, esta oração, eu destaquei nesta oração cinco tópicos importantes e fundamentais nesta oração que eu quero destacar com vocês rapidamente hoje à noite. Então, Paulo está dizendo: eu desejo que vocês que provaram a graça de Deus, vocês que um dia foram alcançados por esta poderosa salvação, desejo que vocês que nasceram de novo, que arrependeram-se dos pecados, que confessaram os pecados, que começaram a viver uma nova vida, que foram batizados nas águas, como é o caso do carcereiro de Filipos e de toda a sua família, que vocês que declararam a sua fé em Jesus, eu desejo que vocês, e aí no verso de número 6 ele diz assim: eu desejo e estou plenamente certo de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo: eu desejo para vocês que a obra que o Senhor um dia começou na vida de vocês
seja aperfeiçoada até o dia do Senhor Jesus. O que significa isso? Significa que hoje a minha vida cristã é muito mais atuante, é muito mais real, é muito mais abundante e plena do que ontem. E amanhã, muito mais aperfeiçoada do que hoje. Porque a vida cristã é uma crescente constante. Não é possível você ter se convertido há 10, 15, 20 anos atrás, ou 2, 3, 4, 5 meses atrás, e continuar a mesma pessoa. Não existe isso. Então o apóstolo São Paulo diz assim: aquele que começou em você uma boa obra, ela há de aperfeiçoá-la. Quer dizer, aquele que é santo, torne-se mais santo ainda. Aquele que é puro, seja ainda mais puro ainda. Aquele que é ímpio, seja mais ímpio ainda. Aquele que é corrupto, torne-se mais corrupto ainda. Essa é a declaração do apóstolo João escrevendo a sua carta do Apocalipse, revelando naturalmente o propósito do nosso Pai, que exatamente é este. Ele está dizendo: não é possível que você que conheceu esta graça, que experimentou este amor perdoador e que conheceu esta vida abundante de Cristo, você seja a mesma pessoa. Você continue a ser o mesmo marido, cruel, indiferente, a mesma esposa, passional, irritada, nervosa, violenta, o mesmo filho, rebelde, desobediente. Não é possível. Ele começou uma boa obra em você, ele há de aperfeiçoar essa boa obra em você, diz o apóstolo São Paulo. Por isso ele diz: para que esta boa obra seja aperfeiçoada em você, ele está dizendo o seguinte: eu oro por vocês para que o amor de vocês aumente mais e mais. O amor aumente? O amor aumente? Não ouvi direito. O amor aumente? Mais e mais. O que significa mais e mais? Significa que a dose de amor que foi derramada no seu coração hoje não serve para amanhã. Porque amanhã teremos novos desafios, novas circunstâncias, novas situações adversas, novos problemas que precisarão da nossa participação. Haverá gente precisando de atenção, de cuidado. Haverá sua esposa ao seu lado precisando ser amada. Haverá o seu filho ao seu lado precisando ser melhor ouvido. Haverá o seu pai precisando ser mais bem fortalecido, amado, cuidado. Então, é uma constante. Não existe vida cristã estática, parada. Não existe. Vida cristã é crescente. É cada dia mais semelhante, mais parecido com quem? Com quem? Com Jesus. Porque se a vida cristã não reproduzir em nós a vida de Cristo, não é vida cristã, é religião. É só religião, cheia de dogmas, cheia de obrigações, cheia de mandamentos dos homens, e sem a vida do Cristo que veio viver em nós a sua própria vida. O apóstolo São Paulo, quando pensava sobre isso, ele dava o seu testemunho. E como é que ele dizia? Ele escrevia aos irmãos de Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, ele dizia: eu já estou crucificado com Cristo, e vive, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E dizia ele: e a vida que eu agora estou vivendo na minha carne, eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo estava dizendo que a grande experiência da vida dele é que agora ele não vivia mais. Ele estava crucificado com Cristo. Quer dizer que a vida dele não lhe pertencia mais. Era Cristo a sua própria vida. Por isso ele escrevia dizendo: é Cristo em vós
esperança da glória. É Cristo que vem viver a vida dele de novo em mim e em você. Esse é o sentido da vida cristã. Esse é o sentido do cristianismo. A prova está que quando os primeiros discípulos de Jesus começaram a ser perseguidos, lá no primeiro século da igreja, em Jerusalém, começaram a ser perseguidos pelos judeus, sabe o que aconteceu? Eles fugiram, iam saindo pelos países ali circunvizinhos. Um grupo foi até a Síria, e na cidade de Síria, da Síria de Psídia, exatamente na região da Síria, quando eles chegavam lá, sabe como é que o povo os tratou e os chamou pela primeira vez? De cristãos. Foi a primeira vez que chamaram os discípulos de Jesus de cristãos. Por quê? Sabem vocês o que significa a palavra cristão? Qual é o sentido, o sentido da raiz desta palavra cristão? O sentido da palavra cristão, em toda vez que você proferir, toda vez que você declarar que alguém é cristão, você está dizendo, você é parecido com Jesus. Cristão significava os parecidos com Jesus. O significado da palavra cristão significa os semelhantes a Jesus, os parecidos com Jesus, os pequeninos cristos. Este era o sentido. Então o povo da cidade via aqueles primeiros discípulos de Jesus e dizia, ali vão homens e mulheres parecidos com Jesus, os cristãos. Quando as pessoas nos encontram na rua, quando as pessoas nos conhecem, o que é que você acha que elas pensam de nós? Somos parecidos com quem? Amamos como quem? Servimos como quem? Somos santos como quem? Ou somos iguais ao ímpio deste mundo sem Deus? Muito obrigado. Tudo isto? Sinal que eu vou transpirar desse jeito? É mesmo, meu pastor Divanirto? Que bom. Ótimo. Então, somos parecidos com quem? A quem as pessoas nos acham parecidos? Por exemplo, eu lhe pergunto, sua esposa lhe acha parecido com Jesus? Porque ela é a pessoa melhor do mundo para dizer quem é você. Sua esposa é a melhor pessoa do mundo para dizer quem é você. Ela é a melhor pessoa, sua esposa. O que o seu marido diz a seu respeito? Ele diz que você é tão parecido com Jesus, que você ama como Jesus ama. É assim que ele pensa de você? É assim que você pensa dele? Outra coisa, o que é que os seus filhos pensam de você? Mas tem uma coisa a mais. O que é que os seus pais pensam de você? O que é que o seu companheiro de trabalho, o seu colega da empresa que você trabalha, o que é que ele pensa de você? O que é que o seu colega de faculdade pensa de você? O que é que o seu vizinho pensa de você? O que é que o dono do mercado pensa de você? Os parecidos com Jesus ou os iguais a todas as pessoas que não têm compromisso com Deus? O que elas pensam de você? Somos diferentes não é pela roupa que usamos, nem pelo cabelo que cortamos. Não, senhores. Somos diferentes pelo caráter que expressamos, pela vida de Cristo que se manifesta através de nós. Então o apóstolo São Paulo está dizendo, agora a vida cristã se resume numa palavra: não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. A vida que eu vivo na carne, quer dizer, que estou vivendo dia a dia, eu vivo pela fé
do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Os que vivem, não vivem para si mesmos, mas vivem sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou, declara o apóstolo São Paulo. Então, a vida cristã se resume numa palavra. A vida cristã se resume numa palavra. A vida cristã se resume em Cristo. Cristo. O evangelho sem Cristo. Como é que é isto, pastor? Evangelho sem Cristo. É porque é evangelho só de troca, de permuta. Se você trouxer o seu dízimo, você vai ganhar 1000 vezes mais. Se você trouxer a sua oferta, você vai ser curado de todas as suas enfermidades. Se você trouxer um pouco mais de dinheiro, você vai ficar rico na vida, você vai comprar um carro novo e você vai ser bem sucedido. Este é um evangelho sem Cristo. Este evangelho mentiroso e satânico, enganador, que tem produzido um cristianismo desprovido da vida de Cristo. Eu vou já lhes explicar como é que funciona a vida de Cristo, segundo a oração que o apóstolo São Paulo fez por nós. O evangelho sem Cristo gera religiosidade. E o pior de tudo, sabe o que é, pessoal? Gera hipocrisia. Por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. É só aparência. As pessoas vivem de aparência. Vivem de aparência. Não é real. Não é verdadeiro. Cristianismo sem Jesus. Fatal. Cristianismo sem arrependimento. Cristianismo sem nova vida. Cristianismo sem novo nascimento. Pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que só mudaram de religião, mas não foram transformadas de dentro para fora. Sua vida não foi transformada. Pessoas que ganharam apenas um invólucro, um rótulo, uma aparência. Continuam as mesmas. Não houve nenhuma mudança. Este cristianismo é deplorável e rejeitado pelo Senhor. Por isso quero dizer para vocês que o mundo ao nosso redor muitas vezes não nos dá muita atenção, não. Sabe por quê? Porque nós somos conhecidos como os do contra. Os do contra. Eles são os do contra. Eles são os que criticam. Eles são os que apontam os erros dos outros. Eles são os que mostram onde as pessoas estão pecando, falhando ou errando. Aqui ninguém foi constituído por acaso o acusador dos irmãos. Quem é um acusador dos irmãos já foi constituído. Sabe quem ele chama-se? Sabe quem é ele? Escritura de Apocalipse declara que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. Quando você notar alguém acusando alguém, saiba que ele está acusando pelo espírito do diabo. Esse é o acusador dos irmãos. A diferença entre o Espírito Santo é consolador. O espírito do diabo é acusador. Vamos repetir? Espírito Santo? E o espírito do diabo? Acusador. Está sempre apontando. Então, as pessoas muitas vezes nem querem nos ouvir. Nem querem nos ouvir. Porque nós estamos tão cheios de críticas. Críticas pelo estilo de vida que as pessoas vivem. Críticas pelas opções que elas fizeram na vida. Críticas pelos caminhos que elas tomaram. Críticas pelos pecados que elas cometeram. É isto. E se você olhar nas páginas do Novo Testamento, você vai observar que Jesus, quando falou sobre pecado e tratou diretamente de confrontar determinadas pessoas por causa do seu pecado, ele confrontou os judeus religiosos. Quando aquela mulher adúltera foi apanhada, né, no seu ato de adultério, a lei judaica dizia que ela tinha que ser apedrejada, ela e o homem.
com quem ela estava mantendo relação sexual. No entanto, os homens trouxeram somente ela e a colocaram em praça pública, desnuda, envergonhada, e acusaram aquela mulher de que ela estava num ato de adultério. Portanto, ela tinha que ser apedrejada segundo a lei mosaica. Jesus, quando trouxeram na presença dele aquela mulher, ele continuou escrevendo na areia, não sei o que ele escreveu, mas ele continuou escrevendo e disse para aqueles homens: se alguém não tem pecados, que atire a primeira pedra. Quantos atiraram? Quantos atiraram? Aí Jesus levantou a cabeça, olhou e viu que a turma começou a se ausentar, ir embora. Jesus perguntou para ela: filha, ninguém te condenou? Não. Pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Qual foi a acusação que Jesus fez? Qual a acusação que Jesus fez? Agora, para aquela cambada de religioso hipócrita, representado pelos judeus daquela época, que eram os fariseus, os levitas, os responsáveis pelos ensinos teológicos, né, do judaísmo para todo o povo, Jesus disse para eles: vocês são sepulcros caiados. Sepulcros caiados, sepulturas pintadas. Vocês são capazes de dar a volta no mundo inteiro para fazer um discípulo, um seguidor de vocês. E depois de vocês alcançarem alguém para fazer um seguidor, vocês o tornam 2 vezes filho do diabo. Primeira vez porque ele não se converte, e a segunda vez porque ele continua sendo igual a vocês, hipócritas. Que Jesus condenou, e o que o Jesus realmente se indignou foi com a hipocrisia dos religiosos. Lembra-se eles, os vendilhões na porta do templo, lembram-se? Vendendo as aves e os animaizinhos para serem oferecidos para o sacrifício. E Jesus toma o azorrague, toma o chicote em suas mãos e vai até esses hipócritas religiosos, derruba a mesa dos vendilhões do templo, derruba e usa o seu azorrague para expulsá-los do templo, dizendo: a casa do meu pai, a minha casa, será chamada casa de oração, casa santa. Porque Jesus era compassivo com pecadores miseráveis, como eu e como você, mas era implacável com gente religiosa, gente que é pronta para apontar o dedo para os outros, é pronta para mostrar o pecado dos outros e acusá-los. Com esse tipo de gente, Jesus é implacável. Parte com azorrague nas mãos e os expulsa. Mas com gente quebrantada, que reconhece o seu pecado, sua miséria, sua indignidade, sua carência de Deus, com esses o Senhor faz o que fez com a mulher pecadora. Filha querida, se eles não te condenaram, também não te condeno. Vai, filha, e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Perdoados são os teus pecados. Amém? Cristianismo sem Cristo, cristianismo só com religião, normas, leis, doutrinas meramente humanas, sem o fundamento da vida cristã, que se chama amor. E aí, então o apóstolo São Paulo ora por aqueles irmãos e diz assim para eles: filhos queridos, que o amor de vocês aumente mais e mais. Vamos repetir? Amor aumente mais e mais. Posso ouvi-los outra vez? Posso lhe pedir um favor? Diga isso para a pessoa do seu lado: que o amor de Deus aumente em você
mais e mais. Mais e mais. Que o amor aumente mais e mais. Que o amor aumente mais e mais. Por que aumentar mais e mais? Porque as carências do nosso mundo moderno são cada vez maiores. A violência, a corrupção, a mentira, a miséria, as guerras, os conflitos. Vocês sabiam que 47%, aumentou 47% o índice de criminalidade relacionado com o feminicídio, quer dizer, a violência contra as mulheres? 47% aumentou no Brasil este ano, da violência contra as mulheres. Sabiam disso? 47%. Violência aumentou. Então, na medida que o ódio aumenta, a violência aumenta, a corrupção aumenta, o Espírito Santo diz para mim e para você que o amor de vocês é a contraproposta que Deus faz para você. Propõe a você que você, como filho dele, seja instrumento abençoador das pessoas que estão em crise, que estão vivendo com dificuldades, com carências e misérias nos dias atuais. Que o amor aumente mais e mais. Mas que amor é este? Que amor é este? A gente não deve confundir amor com paixão. Paixão é uma coisa, amor é outro. Paixão passa, amor permanece. Paixão é apenas aquele sentimento emocional que nos leva a nos aproximarmos das pessoas ou das coisas. Por exemplo, tem gente que tem paixão pelo futebol. Outros até são apaixonados pelo Corinthians. Outros pelo São Paulo. Outros até pelo Palmeiras. Meio fraco o Palmeiras, né? Brincadeira. Mas esta paixão, ela passa. Porque a Escritura diz no livro de Romanos, capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos tem sido dado. Amor é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paixão é uma reação meramente emocional. Gostei dele, gostei dela, simpatizei com ele, simpatizei com ela. Nossa, que maravilha! Eu fui atraído a ele, a ela, e assim casam-se. Sabe quando é que vão descobrir se houve amor? Na medida em que forem convivendo. Porque na convivência haverá o quê? Haverá problemas, conflitos, dificuldades, circunstâncias, situações. A paixão apenas nos atrai emocionalmente às pessoas. Mas o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca termina. O amor nunca termina. Esse texto é de 1 de Coríntios, capítulo 13. O amor não termina nunca. É o amor de Deus derramado no nosso coração. Quando eu sou convidado para encontros com casais, eu e Sueli ministramos com os casais, o primeiro sermão que eu prego para os casais é sobre o novo nascimento. Mudança de natureza, mudança de coração. Porque casar-se sem ser nascido de Deus é um perigo. Que vai se deparar com os conflitos, e se não for o amor de Deus derramado no coração, vai ter problemas e problemas sérios, que muitos têm caminhado para o divórcio, para a separação, para a violência e outras coisas mais. É só o amor de Deus que pode fazer diferença. Por isso que o apóstolo São Paulo diz que o amor derramado no coração de vocês aumente mais e mais. Não o amor humano, não se trata de amor humano. É um amor divino.
É o amor que o Espírito Santo derrama. Porque esse amor humano chamado paixão, ele tem limite de tempo. Ele é muito breve. Não permanece para sempre. A paixão não permanece para sempre. Mas o amor nunca termina. Vamos repetir? O amor. 1 Coríntios capítulo 13. O amor nunca termina. Então, por isso o apóstolo São Paulo orava por aqueles irmãos e dizia: vocês, meus irmãos, vocês, preciosos, amados de Deus, vocês saibam que para vocês honrarem e servirem a Deus, vão precisar ter uma dose maior deste amor. O amor de Deus será derramado no coração de vocês, para que vocês possam reviver a vida de Jesus. Que vocês possam voltar a expressar a vida de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, reúne os seus discípulos na ceia, estão lembrados vocês? Ele lava os pés dos seus discípulos, está certo? Depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz assim: viu como eu fiz para vocês, lavando-lhes os pés? Façam vocês também isso uns aos outros. Aprendam a lavar os pés uns dos outros, porque se eu, disse Jesus, que sou Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, vocês devem imitar a mim, lavando os pés uns dos outros. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o amor de Deus derramado no meu e no seu coração produz serviço. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Então o amor de Deus derramado no meu coração é que me leva a lavar os pés uns dos outros. Vocês já pensaram que a melhor maneira de nós conhecermos as carências das pessoas, de sabermos por que elas andam talvez tão mal, é porque talvez nós não saibamos que elas têm os seus pés deformados, suas pernas aleijadas, seus pés feridos, machucados. Quer conhecer uma pessoa porque ela anda tão mal? Lave os seus pés. Quer saber por que a pessoa anda tão mal? Anda mal na vida cristã, anda mal na vida financeira, anda mal no seu casamento, anda mal na sua vida pessoal? Lave os pés dela. E as células existem, meu querido pastor, para nós aprendermos a lavar os pés uns dos outros, conhecendo as necessidades uns dos outros, não para expor as necessidades dos outros, mas para amar, servir e ajudar as pessoas a ultrapassarem vitoriosamente as suas necessidades, as suas carências, os seus aleijões, as suas debilidades, as suas taras, as suas misérias. Por isso o apóstolo São Paulo diz que o amor aumente mais e mais. O amor derramado no meu coração é que faz a diferença. Agora veja o que é que esse amor produz. Segundo aspecto aqui, veja assim: que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O que é isso, em pleno conhecimento e toda percepção? É que o verdadeiro amor de Deus derramado no meu coração leva a que eu sinta a verdadeira necessidade e carência do meu irmão, da pessoa com quem eu estou convivendo. É o verdadeiro conhecimento, a perfeita compreensão de cada necessidade. Eu tenho discernimento. Minha esposa não precisa dizer que ela está aflita e desesperada com problemas de natureza física ou orgânica. Eu tive o discernimento e sou capaz de aproximar-me dela para ajudá-la. Meus pais podem estar passando por uma crise, uma luta, e o Espírito de Santo derramado no meu coração produz discernimento, compreensão, aproximação daquele que precisa tanto de ajuda.
daquele que está passando por crises, por lutas e necessidades e que às vezes não tem coragem de falar. O amor de Deus é que nos aproxima das pessoas e torna o nosso coração sensível à necessidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas não precisam contar os seus problemas a nós. O Espírito Santo dá discernimento para a gente ajudar, fortalecer e abençoar nossos irmãos, nossos familiares, as pessoas com que nos cercam, a nós abençoarmos, entendendo a sua real necessidade e ajudando a suprir aquela necessidade. É o amor de Deus derramado no meu e no seu coração, que faz diferença na vida cristã. É o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo. Ninguém consegue servir a Deus, amar a Deus e ao seu semelhante, se não for pelo Espírito de Deus. Se não for pelo... Este amor derramado no meu coração produz conhecimento, discernimento, sensibilidade. Eu me torno sensível à carência e necessidade do meu irmão. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando Judas traiu Jesus, pergunto para vocês uma coisa: quantos dos discípulos foram fortalecer, consolar, ajudar, advertir, exortar Judas? Quantos foram? Quantos foram? Quantos foram? Nenhum. Parece a minha e a sua história. As pessoas estão caindo aos pedaços e nós passamos como se não fosse o problema nosso. Cada um cuida da sua vida, que se dane. Ninguém. Será que Judas, se tivesse a sensibilidade de Pedro, o coração quebrantado de João, a atenção de Tiago, será que Pedro teria entregue Jesus? Será que Pedro teria entregue Jesus? Será que se ele ouvisse uma palavra de advertência, de aviso, de ajuda, de consolo, será que se alguém se aproximasse dele e dissesse: não é o caminho, Judas, este não é o caminho que você deve tomar, arrependa-se, mude de atitude. Não estou dizendo que ele não trairia Jesus, isso é outro problema. Estou dizendo, será que faltou alguém para falar com ele? Será que não faltou alguém para falar com ele? Para adverti-lo? Cuidado, menos, veja bem, olhe com atenção, preste atenção, veja o caminho que você está tomando. Será que não era isso? Será que não faltou alguém para ajudar? Um dos grandes e graves problemas da sociedade contemporânea chama-se suicídio. Suicídio. Esses dias chegou às minhas mãos um artigo muito interessante que eu estou trabalhando com pastores sobre este tema. Porque até pastores estão se suicidando. Sabiam disso? Bom, vocês sabem que vocês leem. Vocês leem ou não leem? Ou vocês só leem gibi? Né? Vocês devem ler jornal, uma revista, né? Devem ler, para vocês se instruírem. Ou vocês só gostam de assistir o programa da Atena? Da violência, da morte, do assassinato, do mato, do desmando. É isso que vocês gostam? Vocês gostam? Que pena perder tempo com besteira. Mas deixa eu dizer-lhes uma coisa. Este mal, estava lendo um psicólogo brasileiro falando sobre esse assunto, dizendo da importância de discernir, ter a capacidade de discernir aquele ou aquela que estão sendo envolvidos com este. E às vezes a pessoa não é capaz de falar o problema, contar o problema. Mas os conselheiros, que Deus naturalmente vai usar,
poderiam perfeitamente ser esses instrumentos que poderiam ajudar as pessoas a livrá-las deste caminho de morte, de destruição, de inferno e de desgraça. E quantos estão palmilhando por esse caminho sem ter alguém para ajudar, sem ter alguém para lançar a sua mão direita para levantar, para restaurar. Que a gente fica tão insensível, pessoal, a gente acha que, já que não é problema meu, que se dane. Não é problema meu, cada um cuida da sua vida. Sabia que talvez dentro da célula que você está participando, liderando ou sendo liderado, talvez alguém precise de ajuda? Peça para o Espírito Santo lhe dar discernimento da necessidade do seu irmão para ajudá-lo, para você levantar o ânimo, para você levar esperança, para você levar salvação. O amor de Deus derramado no meu coração produz aquilo que o apóstolo São Paulo está dizendo: pleno conhecimento e toda percepção. É o Espírito Santo que faz isto na vida dos filhos de Deus. Terceiro, para vocês aprovarem as coisas excelentes. Não é para aprovar qualquer coisa, aprovar o que é bom, não é para aprovar o que é bom, é para aprovar aquilo que é excelente, é escolher aquilo que é o melhor, que é o mais importante, que é o excelente, apoiando o que tem dado provas de ser essencial, importante para a vida, aquilo que é excelente. Como é que você deve se comportar? É o resultado de um amor inteligente que leva você a aprovar as escolhas perfeitas, corretas. Escolhas no namoro, escolhas na sua profissão, escolhas na sua conduta diária de vida, escolhas que você faz no seu trabalho, escolhas que você faz na sua vida, nas compras, nas vendas, na sua atividade do dia a dia. Aprovar o que é melhor, porque por vezes as escolhas que fazemos têm levado à desgraça e destruição. Falava semana passada com uma jovem que havia resolvido namorar alguém que os pais diziam não é a pessoa, esta pessoa não tem condição de poder fazer você feliz por causa de tais e tais e tais situações do seu caráter, não serve para você. Os pais falavam para ela e ela disse: problema meu, eu escolho o que eu quero, eu tenho idade para escolher o que eu quero. É verdade. Falei com aquela mãe desesperada, com aquele pai desesperado, eles não sabiam o que fazer. Um rapaz de má conduta, ele não gosta de trabalhar, é um péssimo filho, será um péssimo marido, porque quem não gosta de trabalhar não deve nem comer, diz o apóstolo São Paulo. O que é isso, filho? O que é que eu fiz, gente? A bexiga estourou aí? Essa igreja que tem bexiga estourando no meio do culto, o que é isso, cara? Tem problema. Mas as escolhas que fazemos nesta vida podem determinar o seu futuro. Sabia disso? Porque escolher é uma opção, mas o resultado é a consequência. Não vai ter jeito. Então eu disse para aquele casal, aqueles pais desesperados: pastor, o que é que devemos fazer? Nossa filha não nos obedece, nossa filha determinou e ela quer namorar este rapaz assim, que não tem qualificação, não estuda, não trabalha, enfim, desqualificado. E os pais estão vendo, desesperados. Eu disse para os pais o que eu acabei de dizer para vocês: escolha dela vai produzir naturalmente consequências. Vocês vão sofrer? Vão. Vocês vão ter lutas e dificuldades? Vão. Vocês vão muitas vezes passar por tristezas? Vão. Mas ela vai ter que fazer a sua escolha. E fatalmente, quem resolve desobedecer e desonrar pai e mãe,
vai colher a consequência da sua rebelião. Então disse para aqueles pais: é triste, é difícil, é doloroso, os pais estão sofrendo, e muito, viu, Giovanni? Muito, sofrendo. E eu disse para os pais: não se movimentem, deixem isso nas mãos de Deus, e deixem a escolha desta moça. Se preparem para poder ajudar, porque no futuro ela vai precisar. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que tenhas muitos anos de vida sobre a face da terra, para provardes o que é melhor. É o terceiro aspecto do Espírito Santo derramado no meu coração. Produz no meu coração amor, produz discernimento, produz aprovação das coisas excelentes e verdadeiras, e produz capacidade de ser sincero e inculpável, como diz o verso de número 10 no segundo parágrafo. Ser de sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. O que é sincero e inculpável? Sincero quer dizer sem cera. O que é sem cera? O que é isto? Sem cera, sem máscara. Porque os atores do teatro romano e grego é que usavam máscaras de cera para fazerem os personagens das peças teatrais. Então, quando Paulo diz assim, é sem cera, é sem máscara, é ser transparente, é ser quem você é. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, diz a Escritura. É sem cera, sem aparência de piedade, negando a eficácia da piedade. É sem a expressão de uma vida mentirosa, é enganadora, que fatalmente vai produzir frutos de desgraça e de destruição. Então Paulo está dizendo, sendo sinceros e inculpáveis, que é sem cera e sem culpa. Quem é que não tem culpa? Aquele que reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado e abandonou. Está perdoado de todo pecado, portanto isento de culpa. Culpa carrega aquele que não confessou o seu pecado e que não abandonou o seu pecado. Se carrega culpa o resto da sua vida. Porque só o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, pode nos purificar de todo o pecado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele que perdoa pecados, nos purifica de toda injustiça e nos torna sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Porque quero dizer a vocês uma coisa: os hipócritas e os culpados não entrarão no reino de Deus. Por isso precisam nascer de novo, serem transformados em uma nova criatura. E por fim, cheios do fruto de justiça, que são para a glória e louvor de Deus. O quinto aspecto aqui do derramar do Espírito Santo no meu e no seu coração. Uma vida frutífera, uma vida que produz os frutos do Espírito: bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, diz o apóstolo São Paulo. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Portanto, uma vida frutífera só é possível quando o Espírito Santo é derramado no meu e no seu coração. No meu e no seu coração. O amor de Deus derramado no meu e no seu coração produz, como diz o apóstolo São Paulo, uma vida de amor. O amor que produz conhecimento, discernimento, percepção e capacidade de sentir a dor do meu semelhante. Me leva a aprovar coisas excelentes, me leva a ser sincero e inculpável, e me leva a ter frutos de justiça que são para a glória e louvor de Deus. Em nome de Jesus, desejo que vocês nesta noite sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês experimentem um derramar novo do Espírito Santo na vida de vocês. Mas eu quero convidá-los a fazerem hoje um exercício espiritual. Sabe qual é a maneira de vocês serem cheios do Espírito Santo?
vocês separarem tempo para intimidade com Deus e com a sua palavra. Porque não existe ser cheio do Espírito Santo sem conhecimento da palavra de Deus. Então vou lhes fazer um desafio. Separe um tempo diariamente. 10, 15, 20 minutos por dia. Para você ler as Escrituras, não como você lê jornal. Ler as Escrituras, meditando na Escritura, e depois separando um tempo para abrir o coração e orar. E falar com Deus. Não é para fazer pedido, é para contar sua fome, sua sede, seu desejo de conhecer a Deus e de amá-lo, de honrá-lo e servi-lo. A oração em que você oferece a sua vida para servi-lo. Que muitas vezes as pessoas pensam que a nossa oração é só a oração do mendigo. Dá. Oração dos pedintes, que vive pedindo coisas sem jamais ter oferecido a si próprio. A oração verdadeira é aquela em que você oferece-se a si mesmo, em que você é a oferta colocada no altar de Deus. É oferta para Deus. Separe tempo com Deus. Separe tempo com a palavra. Agora, sabe qual é a evidência de que você tem vida? Quem não tem vida, quem está morto nos seus delitos e pecados, não tem sede de Deus nem da sua palavra. Não dá para forçar. Não dá para forçar. Ou nasceu ou não nasceu. Ou é uma nova criatura ou não é uma nova criatura. Ou tem a vida de Cristo ou não tem a vida de Cristo. Então a única maneira das pessoas mostrarem que estão em Cristo, vivas, é quando tem sede e fome da palavra de Deus. E quando separam o tempo para a comunhão e o tempo para a relação de amor com o nosso Pai Celestial. Ser cheio do Espírito Santo é mandamento. E é o que o Senhor deseja para mim e para você todos os nossos dias. Portanto, que o amor de vocês aumente mais e mais. Vamos ficar em pé.